promessas de Deus. Depois que eles descem de Moriá, medite sobre isso. Nós temos um Abraão que confia no Deus que fez as promessas. Há uma grande diferença. Você confia nas promessas de Deus? Tem um passo a mais. Cada uma delas pode ser tocada. Porque o nosso chamado é para que conheçamos e confiemos no Deus que faz as promessas. Confiar em Deus. E porque não tem ninguém superior para jurar, jura por si mesmo. Então, esses três elementos, pelo menos, nós temos nesse texto aí. Agora precisamos avançar um pouquinho. Vamos para o primeiro livro das Crônicas, por favor. Abra em primeiro Crônicas, por favor, capítulo 21. Eu queria narrar essa história aqui, não vamos poder ler, precisamos avançar. Não saímos tarde demais daqui. Eu quero narrar a história para os irmãos, mas você vai tendo aí, então, a referência. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Abra, por favor. Davi está numa hora muito importante da sua vida aqui, porque é dito nesse texto, primeiro versículo, que Satanás se levanta contra Israel e incita Davi a levantar os cetro. Um dos seus homens fortes, seus comandantes, chamado Joabe, repreende a Davi generosamente e diz: meu senhor, todos são servos do meu senhor, para que levantar censo? Não faça isso. Isso será um grande mal diante do Senhor. Joabe compreendeu o que Davi não compreendeu. Levantando o censo de Israel, havia ali 1.100.000 homens capazes de manejar a espada, de sair à guerra, um tremendo exército. Então isso, sem dúvida, foi um ato de soberba do coração de Davi, sem dúvida nenhuma. Como que então ele levantando seu poderio, para de alguma maneira então se gloriar naquilo que significava esse exército. Isso foi mal diante do Senhor e o Senhor então vai julgá-lo. E se você ler a partir do verso 7, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então, no verso 10 em diante, você vai ver que Gade, o vidente, vai procurar Davi. Ele diz que então Deus iria julgar Israel por causa da atitude do seu rei, Davi. Ele deveria escolher. Olha que interessante esse verso 12. 3 anos de fome seria a primeira possibilidade que Deus deu para Davi escolher qual seria o juízo. Deus teria que julgar essa atitude de soberba do coração. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses entregue aos adversários, está tudo aí nesse verso 12, ou 3 dias em que a espada do Senhor ferisse a terra. Vamos pensar um pouquinho. Talvez Davi pudesse pensar assim: 3 meses de fome não vai ser nada complicado, porque afinal de contas, olha o tamanho desse reino. Quem sabe já houvesse até algum tipo de provisão lá, que se fosse bem racionada, eles podiam passar os 3 anos de fome. Né? Uma estratégia. Ele poderia ter concebido isso. 3 meses diante dos inimigos. Mas ele tinha um exército poderoso e numeroso. Né? Então, será que não vale a pena escolher esse segundo juízo e dizer: vamos à guerra? Né? E vamos ver o que vai dar. Eu tenho um poderoso exército. Eles tinham homens lá que com uma lança mataram dezenas. Você conhece a história dos valentes de Davi. Mas olha qual foi o juízo que Davi escolheu. Um sobre o qual ele não poderia fazer nada. Porque não é fome e nem inimigo. Certo? É a ação direta da mão de Deus com peste na terra. Ele não teria nada para fazer. Nada. Ficaria com as mãos amarradas. Por que ele escolheu então esse juízo? Ele vai dizer: porque eu quero cair nas mãos do Senhor. Porque, apesar desse ato desagradável que Davi cometeu contra o Senhor, ele conhecia as misericórdias do Senhor. Então ele diz: caia eu nas mãos do Senhor. Então o juízo começa. Você vai ver que um anjo se apresenta em direção a Jerusalém com uma espada desembainhada. A cena é impressionante. Não quero entrar em detalhes para ir no ponto central. Agora vamos lá para o ponto central. Olha para a sua Bíblia, por favor. Olha o que diz o verso 18. Acompanhe, por favor.
Então, o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir, preste atenção, para levantar um altar. Está aí ele de novo, altar, que nós já mencionamos e explicamos lá em Gênesis. Levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Verso 20. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Agora, por favor, note essa frase. Ornã estava debulhando trigo. Meus irmãos, tem coisas tão interessantes na palavra de Deus. Nós precisamos perguntar. Senhores, eu queria. Às vezes ele fala e a coisa pode parecer muito complexa. E antes que a gente desanime, eu recomendo vocês colocarem amor. Volta a gravação, volta o vídeo, escuta de novo. Porque esse homem, esse filho de Deus, ele tem muitas revelações. Assim como outros preletores que a gente sempre está colocando aqui no ar, na academia, como amanhã vai ser o Luiz Fontes. Também provavelmente sábado eu vou fazer nessa época de fim de ano e começo do ano a live de sábado. Mas falando dos preletores, escutem, escutem, escutem. Porque a hora que você puser amor em escutar, amor, não intelecto, não cultura, amor. Se vocês não encontraram ainda o Espírito Santo, não encontraram a Deus, não encontraram Jesus Cristo, vocês vão encontrar. E mais, vão ter revelações de que encontraram. Tá, assim, qual que é o sentido dessa narrativa? Se ele está dormindo, se ele está na casa dele, se ele está rachando lenha, ou está debulhando trigo, Olha a que explicação que ele está dando sobre esse assunto. diferença faz? Não é verdade? Por que, que isso foi registrado aí? Porque eira na Bíblia também Olha o é detalhe. tipológica. A eira na Bíblia é o lugar onde a casca é separada do grão, não é? Então, você e eu, nós temos que separar a casca do grão. Falando em casca, o que é hipocrisia? Senhores, nesse plano natural, é só hipocrisia. Eu vou dar um exemplo muito banal, que a gente faz toda hora. Você encontra a pessoa na padaria, no shopping, no elevador, e tudo bem? O outro fala, tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Nós estamos vivendo os últimos dias, segundo a Bíblia, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E vai piorar. Agora, para o Filho de Deus, o sofrimento, não estar bem, ele é glorioso, porque nós sabemos, como filhos de Deus, que isso é para a glória do Pai, é para nos forjar Cristo em nós. Mas quem não nasceu de novo vai sofrer, sofrer, vai ficar imaginando, agora é ano novo, agora eu vou fazer aniversário, agora eu vou mudar minha vida, agora. Eu também já fiz isso. Todo dia é ano novo, todo dia é Natal, todo dia é dia da glória a Deus. Todo dia é dia de edificar Cristo em nós. Não é falar de Cristo de uma forma mercantilista, festiva, para alimentar o ego, como se faz a festa de Natal. E eu acho que, eu acho, não tenho certeza. Porque se eu fico triste em ver o que eu vejo, imagina Deus. Depois de mandar o filho dele encarnar
viver 33 anos e meio, morrer por nós, e nós não temos relacionamento com o Pai Celestial. E ficamos falando dele. Igual aqui na nossa